O assunto de hoje pode ser de interesse para muita gente. Para mim já está sendo. Nós vamos falar sobre Instituto Geral de Perícias. Fique conosco porque nós já voltamos. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Formado como engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Minas Gerais, perito criminal pelo Instituto Geral de Perícia aqui do estado do Rio Grande, atuou como perito criminal de local de crime em Bagé e região de Campanha e atualmente é perito criminal especialista em identificação veicular âmbito estadual. Meu convidado de hoje é o mineiro Lucas Michelini. Seja muito bem-vindo para o programa Negócio dessa noite, meu caro Lucas. Obrigado, Jorge. Muito obrigado pela parceria, pela oportunidade. Agradecer à Vale TV pela oportunidade de participar do programa Negócios, que é um programa que vem a alavancar cada vez mais a sociedade aí de Novo Hamburgo. Tu sabe, Lucas, que é um assunto bastante instigante quando se fala de perícia, porque isso envolve tanta coisa e tanta gente acaba não sabendo como a coisa funciona. E às vezes a gente espera muito sem ter o conhecimento, e é por esse motivo que eu fiz questão de te trazer para cá hoje, para a gente poder falar de uma maneira assim, um bate-papo, tá? Por todo o teu conhecimento. E vamos começar da seguinte forma. O que vem a ser o Instituto Geral de Perícia? Bom, Jorge, o Instituto Geral de Perícias, assim como a Polícia Civil e a Brigada Militar, ele faz parte da Secretaria de Segurança Pública. Ele é um órgão vinculado a esta secretaria. Muitas pessoas confundem, né, o Instituto Geral de Perícias à Polícia Civil. Ele hoje é um órgão à parte que faz toda a parte de investigação junto com a Polícia Civil. Porém, ele é totalmente isento, né, da instituição Polícia Civil. Porém, a gente trabalha junto com todos os órgãos da segurança pública. Mas então, vamos lá. Tu sabe que eu até vou te contar, porque a gente é meio bairrista aqui, tá? Então vamos puxar aqui para o Rio Grande do Sul, que lendo um pouco sobre a primeira perícia que foi feita, realizada aqui no estado, foi na região da cidade de Viamão, isso em 1764. E o que aconteceu? Tinha um escravo que foi indicado ou foi sugerido como promovendo o abigeato, né? E acabaram então prendendo ele e amarraram as pernas num pau. E esse cara acabou conseguindo se soltar. Aí chama o intendente, pode ver que tem história aí, né? Tem história. Chama o intendente, um marceneiro, para poder ver como ele conseguiu sair, ou conseguiu fugir daquilo ali. Então, tu vê que o negócio já vem de muito tempo. E aí tu estava me dizendo que agora, a partir de 97, que o Instituto ele está como um órgão independente. Isso mesmo. A partir de 97 foi criado o Instituto Geral de Perícias, na qual ele por si só faz toda essa parte deste levantamento. E dentro do Instituto Geral de Perícias existem vários departamentos, onde cada departamento é responsável por alguma atividade. Por exemplo, carteira de identidade hoje, né, o público deve saber, o Instituto Geral de Perícias também faz essa questão da carteira de identidade. E voltando ao departamento de criminalística, é onde acontece toda essa parte de levantamento, né, assim como você trouxe esse caso do escravo, a questão do levantamento de como aconteceu aquele fato. Houve um fato, houve um delito, é acionada a perícia para fazer esse levantamento, para caracterizar cada vez mais se é ou não um crime e como aconteceu. Nós estamos falando então já de perícia criminal no local de crime. Isto. É esse tema que eu quero focar, porque para mim me interessa, eu tenho certeza que nossa audiência também vai interessar muito, porque isso mexe com a gente, né? Mexe sim. Instiga, né? Cada vez mais. A gente vê muito nas séries Netflix, o CSI. O CSI é o glamour hollywoodiano, mas na verdade a perícia é muito mais do que glamour, né? A perícia, ela exige treinamento, ela exige ciência por trás. Então, a gente fala que o nascimento da perícia foi com Edmundo Locard. O que ele falava? Todo contato deixa uma marca. Então, se eu pegar nessa folha de papel, eu vou deixar a minha marca nela.
E, fazendo algumas análises, pode-se vir a contactar quem é a pessoa responsável por fazer esse contato. Então, a partir do momento que a gente pega que todo contato deixa marca, aí começa o trabalho instigante, que é o da perícia. Nossa Senhora, então conta um pouquinho das tuas experiências aí, Bom, porque eu acho que isso aí não deve ser muito fácil, principalmente porque quando tu é chamado é justamente para atender uma situação que é desagradável para uns, tantos, né, para a grande maioria, mas infelizmente aconteceu. eu falo que é um trabalho que precisa ser feito. E precisa ser feito com profissionalismo, né? A partir do momento que nós somos acionados, esquece a pessoa Lucas, entra o perito Lucas Michelini. Então é toda a responsabilidade daquele fato. Lógico, a gente tem um sentimento pela vítima, mas existe um trabalho todo feito por trás. Então, a partir do momento que a gente chega no local, sim, tem familiares, muitas das vezes é um clima não tão legal, mas é um trabalho que precisa ser feito com seriedade e não deixar o lado, o sentimento atrapalhar esse nosso trabalho, que requer muita atenção aos detalhes. Um mínimo detalhe em uma cena de crime pode desvendar ou pode virar toda uma investigação a ser feita. E no caso, por exemplo, deu um crime, aí tem a polícia ou a brigada, seja quem for, eles fazem o isolamento. Esse isolamento, até você chegar, de quanto espaço é para justamente porque, pela experiência que vocês têm, não deve ser pouca coisa, porque algo vocês podem encontrar por ali. É interessante você ter falado isso, porque assim, o local de crime, não necessariamente ele é só onde está o corpo. Muitas das vezes existe o local imediato e o imediato. O local imediato é aquele em volta do corpo. O local mediato é onde começou o crime. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. O crime pode ter acontecido dentro de uma pizzaria, mas o autor do crime começou a dar os disparos, ou começou o evento lá no estacionamento. Então, praticamente, o local do crime, o isolamento deveria ser feito em todo esse raio de abrangência, desde o início do fato até a consumação da morte do indivíduo. Então, muitas das vezes, o perito chega no local de crime e muitas das vezes, até por desconhecimento do nosso trabalho, a brigada ou a polícia civil isola praticamente só ao redor do corpo. Mas o perito tem e deve ter essa responsabilidade de aumentar ou não essa área de isolamento. Naquele momento, ele que comanda toda a operação. Naquele momento, a partir do momento que o perito assume o local de crime, ele é que dita o tom. Muitas das vezes, com parceria, lógico, com a brigada, com a polícia e tudo, mas a responsabilidade do local de crime é estritamente do perito. Então, se ele viu que naquele local está muito pequeno, ele tem uma abrangência maior, ele pode sim pedir para aumentar esse cordão de isolamento, que muitas vezes se fala, porque um vestígio pode estar fora desse local. Então, por isso é muito importante o perito ter a criticidade e o olhar crítico do local como um todo. Mas, Lucas, tem coisas que a gente percebe pelo cheiro. Tá, mas vamos imaginar, se tem alguém deitado ali, e aí o que te leva a tu achar que pode ser um pouco mais distante essa área de atuação? Muito importante. Existe uma coisa que nós peritos chamamos de manchas de sangue. Todo local de crime, ou a grande maioria, exceto alguns casos como envenenamento ou outros, existe a mancha de sangue. A mancha de sangue, assim como está para o perito, assim como o bisturi está para o médico cirurgião. Ele é uma ferramenta crucial. A mancha de sangue, ela conversa com o perito. É até estranho, né? A mancha de sangue conversa. Dependendo de como a mancha de sangue está posicionada no chão, no solo, na parede, ela nos diz a posição do corpo da vítima no momento da agressão. Ela me diz se houve mais de uma pessoa envolvida naquele fato e, muitas das vezes, se aquele sangue é ou não da vítima. Muitas vezes você acha que o sangue de toda a cena de crime é da vítima, mas o agressor também pode ter se cortado numa briga, ele pode deixar, então, rastros dele também na cena de crime. Daí entra a expertise do perito em analisar essa mancha de sangue. A gente tem casos intrigantes que a pessoa limpa todo o cômodo que aconteceu o crime, a princípio a perícia chega no local, não encontra nada visualmente, aí entra os vestígios latentes. A olho nu,
não temos vestígios de local de crime. Porém, existem técnicas que o perito usa em local de crime para identificar vestígios latentes, ou seja, a olho nu a gente não consegue, mas com algumas técnicas a gente consegue revelar essas manchas de sangue ocultas ou até limpas no local de crime. Tu sabe que isso aí a gente vê sempre nos noticiários, quando acontece um episódio desse, as pessoas vão lá, dão um banho, fazem o diabo a quatro em cima ali, negócio, achando que, bom, agora tô tranquilo. E quando vê, toma uma bola nas costas. Não está tranquilo. Ele está tranquilo a olho nu, a qualquer leigo que passa, mas pelo perito criminal, pela nossa técnica, a gente consegue realmente elucidar muitos fatos em que houve essa tentativa, né, de manipulação da cena Isso do já crime. percebe logo quando tu chega. A gente percebe. Muitas vezes você vê meros detalhes, um desalinhamento de quadros na parede, desalinhamento de um objeto dentro de um armário. Isso tudo o perito tem que ter essa percepção. Às vezes uma casa está muito organizadinha, mas houve algum fato, uma briga, muitas das vezes não era para estar, então ali foi mexido. Então a gente consegue pegar nessas pequenas coisas. Um desalinhamento de um utensílio doméstico numa cena de crime, ele pode dizer muita coisa, que foi ou não mexido. Mas que coisa interessante. Eu até queria também te perguntar, porque a gente sabe que quando chega, então, vocês chegam, tá? Ou uma das primeiras coisas é preservar o local. Isso é importantíssimo. Mas aí que vem, e aí tu já me colocaste, que muitas vezes o próprio indivíduo que cometeu o fato está pela volta. Isso mesmo. Assim, nós como peritos, a gente entra no local de crime, a gente não sabe quem é do bem e quem é do mal. Quem é ali somente um telespectador, parente, ou se realmente é a pessoa que cometeu o delito. Muitas das vezes, a pessoa que cometeu o delito, o fato, ela fica na redondeza justamente para tentar perceber para onde está indo a investigação. Às vezes ele esqueceu algum objeto dele, então ele está ali em volta para tentar ver se manipular, tentando que o perito não consiga enxergar isto. Ou até mesmo para ficar de olho e ouvidos para o que rumo está tomando essa investigação. Então, o local de crime, ele por si só, ele te dá muitas oportunidades. E, inclusive, eu acho que isso, 1, 2 e 3. Muitas vezes o cara fica ali para ver se realmente está morto o cara, né? Tem essa... Existem fatos, né? Existem colegas, não aconteceu comigo, mas existem colegas que são chamados para fazer perícia, chega lá, né? Às vezes a pessoa já foi, né, reanimada e tudo, isso é ótimo, né? Isso, claro. O primeiro ponto é a vítima. Eu tive um caso até curioso lá em Bagé, um choque elétrico, né? Meu caro Lucas, eu vou pedir para tu falar sobre isso logo após o nosso intervalo. O assunto está ficando muito interessante e acho que agora a gente pegou a linha e tenho certeza que vai te interessar cada vez mais. Fique conosco que nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa Negócio desta terça-feira, tendo como convidado o perito criminal Lucas Michelini, um mineiro dos bons, porque já pegou muita coisa aí, ele está contando um pouquinho do que é possível contar para nós. É isso, né, meu caro Lucas? Então, tu estava dizendo que lá na região onde tu atuava, em Bagé... Lá na região da campanha, em Bagé. Me conta o que tu te deparaste lá. Bom, fomos acionados, né, pelo pessoal da Polícia Civil, pelo delegado, que tinha havido um princípio de um óbito devido à eletropressão. O que seria a eletropressão? É choque. Choque elétrico a gente considera como eletropressão, o nome característico. Certo. Chegando ao local, né, vasculhei todo o local que estava isolado, né, como a gente já tinha falado, procurando a vítima. O principal, né, a cereja do bolo não estava no local.
Então, assim, fomos chamados para fazer um levantamento de um óbito, mas o corpo não estava. Então, né, a gente se perguntou, corremos lá atrás em todos os cômodos da casa, onde está o corpo? E um senhor que estava no canto, ele falou, não, o corpo o pai já levou para a funerária e já está fazendo os processos. Aí quebrou todo aquilo que a gente falou do isolamento do local por uma coisa, às vezes, pelo sentimento, né, do parente, não culpo, mas tem que esperar realmente. Quem sabe foi uma premeditação, um crime premeditado de choque. Então, por isso, precisa ter esse sentimento de isolar o local. Mas eu também quero pegar esse gancho para te dizer o seguinte, que a gente sabe, eu gostaria que tu falasse um pouco, porque quando envolve algum tipo de sinistro, ou com violência, ou coisa desse tipo, para chegar no Instituto Geral de Perícia não é uma coisa tão simples também. Às vezes o cara fica ali gramando, né? E às vezes passa horas. Por que isso acontece? Muitas das vezes isso acontece, Jorge, porque é o seguinte, assim como outros órgãos da Secretaria de Segurança Pública, a gente tem uma equipe reduzida, né? Uma equipe reduzida que atende um raio muito amplo de atendimento. Por exemplo, na região da Campanha, em Bagé, a gente atendia um raio, um perito criminal e um técnico, uma dupla, atendia um raio de 100 quilômetros. Então, muitas das vezes acontecia um fato, um delito em uma cidade, e ao mesmo tempo, um pouco tempo depois, acontecia um fato em outra cidade, às vezes no outro extremo. Então, o deslocamento, a equipe tinha que terminar o que já estava fazendo, e só esse deslocamento já considera um tempo expressivo. Então, por isso que, né, muitas das vezes, a perícia está demorando a chegar. Sim, muitas vezes não é porque o perito quer, ou porque, né, é por causa realmente dos atendimentos. Quanto maior o número de atendimento, maior esse tempo, porque é a mesma equipe que vai ter que fazer. Salvo engano, a capital, né, a região da capital, a região metropolitana, ela tem uma equipe maior, justamente pelo movimento, né, que a capital tem. Então, na capital existem 3 equipes de atendimento que fazem essa gestão. Porém, no interior não é da mesma forma. E o perito de interior, ele faz todo o local, seja acidente de trânsito, seja incêndio, seja arrombamento. Então, o interior, ele é um pouco mais demandado do perito, ele é generalista. O perito do interior, o tempo que eu fiquei no interior foi muito bom. Por quê? Eu tive uma vivência de aprender de tudo um pouco da perícia. Né? Então, no interior a gente faz de tudo. Na capital é diferente. Na capital existem as equipes específicas. A demanda é diferente. Até mesmo o local de crime na região metropolitana é muito grande. Por isso, existe equipe específica para o local de crime e plantões. Já conhece todos os meandros da cidade? A gente já conhece bastante as vilas, né, onde a coisa acontece. Falando assim agora, vamos imaginar que nós aqui para a região que interessa, aqui a nossa região, Novo Hamburgo, ele atende até onde? Novo Hamburgo passa do limite de Gramado, para você ter uma noção do tamanho do nosso atendimento. Né? Então, muitas das vezes, a localização da base do IGP é em Novo Hamburgo, mas o raio de atuação é muito grande. Então, a gente atende fazendas, estradas vicinais, muitas das vezes a nossa viatura também chega a atolar. Eu já tive caso da nossa viatura ter atolado, porque a gente atende onde aconteceu o delito. Muitas das vezes, o que a gente chama de desova de corpo, não acontece em um lugar bonitinho, iluminado e asfaltado. Esse é o ponto. Então, o perito, ele realmente tem que adentrar em matagais, ele tem que adentrar em diversas situações, inclusive no Rio dos Sinos. Existem alguns lugares que a gente sabe, existem as desovas, né, a famosa desova de corpo. E são lugares de difícil acesso. Muitas das vezes a gente precisa da parceria do Corpo de Bombeiros para acessar, muitas vezes de rapel. Né? Muitas vezes tem colegas nossos que relatam perícias quase que feitas de rapel. Né? Então, assim, lógico, primeira coisa, a integridade da equipe pericial, porque já aconteceu um fato, mas a gente não quer que aconteça outro. Então, tendo a segurança da equipe, a gente faz o atendimento onde quer que ele aconteça, 24 horas por dia. Lucas, é um trabalho extremamente técnico, né? É técnico, né? Técnico, 100% técnico. Considerando nada que existe, de achismo. então existe, por exemplo, assim, é um protocolo, vamos dizer assim, chamamos de protocolo? Metodologia. Metodologia. Existe uma metodologia. Essa metodologia varia de tempo de um para outro? Vamos supor, falando sobre crime, a metodologia é a mesma. E então nós podemos pensar de que quando a equipe chega tem um tempo que ela vai permanecer ali?
Isso varia muito, né? Assim, existe um protocolo que ele vai seguir, só que o protocolo vai depender. Por exemplo, um homicídio, vamos pegar um exemplo. Um homicídio simples, com um óbito, com um disparo de arma de fogo. Existem duas diferenças. Pode ter sido uma execução com 30, 40 tiros, quando pode ser um homicídio com um tiro. Você imagina o perito ter que fotografar, levantar e registrar todos esses projetis e as cápsulas? É ali mesmo? Isso mesmo. No local? No local. Não é quando manda para o Instituto Médico Legal? A gente faz o levantamento do local, nas posições que foram encontradas os vestígios. Então a gente tem que catalogar qual que é o produto do local de crime, qual que é o produto que o perito entrega para a Polícia Civil fazer o inquérito e terminar o inquérito. É o laudo. No laudo vai ter todo esse levantamento que o perito, desde quando ele chegou, dos vestígios que ele conseguiu captar e todas as percepções e a conclusão. E esse corpo vai depois para o IML, Isso. que também faz parte do IGPM. Isso. Né? Esse primeiro momento, nesse local de crime, o perito faz IGP, não IGPM. IGP. O perito faz o levantamento da perinecroscopia, é o externo do cadáver. Então a gente faz a posição que o cadáver foi encontrado, as manchas de sangue, igual a gente comentou, a coleta de munições, projetis, estojos e etc. Depois esse corpo, ele é enviado para o Instituto Médico Legal, onde vai ser feito a causa mortis, que aí é uma coisa feita, é uma perícia feita pelo médico legista, onde ele vai adentrar na causa morte daquele indivíduo. Olha, vocês podem ver que esse assunto, ele trata de algo que é do dia a dia, para quem atua nessa linha aí, na linha de atuação como o Lucas tem, é do dia a dia. E o motivo de eu trazer exatamente ele como convidado é poder falar um pouco sobre o que a grande maioria não sabe, né? Porque o trabalho é muito bem feito, mas, infelizmente, por desinformação, às vezes a gente já cria expectativas e gostaria que tudo acontecesse da forma mais rápida, mas não é o que acontece por todos esses motivos que ele está colocando para nós. Vamos agora dar uma dourada nessa pílula? Hoje tu estás lotado na área de... Identificação veicular. Tá, e aí? Vamos lá. Assim como a gente falou, local de crime, isolamento do local, o veículo é a mesma coisa. Ele é como se fosse um local de crime. Então a gente faz uma perícia em um veículo, assim como a gente vai fazer em um local de crime. Porém, os vestígios que o perito vai identificar num veículo são distintos. Por quê? Existem as fraudes veiculares. Veículos clonados, veículos que às vezes foi trocado o motor, foi trocado os vidros, a caixa de câmbio. Então, aí entra a parte da engenharia legal. A engenharia legal, dentre vários ramos, existe a seção de identificação veicular. A identificação veicular, por norma, ela tem que ter no mínimo a numeração de chassi, numeração de motor e as identificadoras no vidros. E é onde os adulteradores começam a fazer toda essa parte. Assim como no local de crime tem a investigação com laudo e etc., nos veículos também vai ter então, cada vez mais investigação. profissionalizados. Cada vez mais profissionais. Assim como eles estão se modernizando, vocês também a gente também corre atrás. Muitas das vezes em parceria com as concessionárias, muitas das vezes em parceria com outros estados, porque realmente esse tipo de crime tem acontecido com bastante frequência e muitas das vezes, aí até para o telespectador entender, a gente pega muito casos de veículos com preços muito abaixo de tabela. Desconfie, se o veículo está com um preço muito abaixo, salva algumas exceções, pode ter certeza que alguma coisa de errado ele tem. E não é um pouco, são vários casos que a gente pega, que a pessoa comprou o carro, na hora que vai fazer a transferência, existe outro rodando, a placa não bate com o veículo, o chassi foi remarcado, então assim, tomar bastante cuidado. Pergunta agora de cultura geral. Ah, mas eu estou querendo comprar um carro. Aí, pô, Zete, mas antes eu vou fazer uma revisão lá no meu amigo que tem uma mecânica, aquela coisa toda, ele vai me dizer se o carro está em condições. Leva lá para ver se o carro está bom. Como tu disseste que a sacanagem está tão profissionalizada, pode até que esse mecânico não vai entender nada que está acontecendo e o cara vai comprar um carro que foi adulterado. Sim. O mecânico, ou eletricista, ele vai avaliar as partes mecânicas do veículo. Se o veículo está bom de freio, se o motor realmente está bom,
mas ele não vai dizer realmente se aquela gravação de chassi bate com a base nacional veicular. Ele não vai ter esse acesso. Pois é, aí que eu te digo, ele enxerga ali que está ali aqueles números todos lá, mas ele não tem acesso, então para ele está tudo normal. Para ele tá. tem o número, está batendo, mas aquele número, é a morfologia, é o jeito que a fábrica escreve. Muitas das vezes a gente consegue pela morfologia. A fábrica segue um padrão morfológico. Será que aquele padrão daquele veículo, daquele fabricante para aquele ano está condizente? Ah, isso tem as mudanças também? Existem. Cada fabricante, cada modelo, cada ano, ela tem o seu padrão. Aí entra a parte bonita e gostosa do negócio, que é saber desvendar qual que está fugindo ao padrão. Ai, que coisa interessante. Ali já começa o bicho pegar, então. A partir dali, a gente começa de fora para dentro. A gente começa periciando o veículo de fora para dentro. Verificando se tem adulterações de pintura, se os vidros estão ok, e a gente vai adentrando ao veículo. Se eu entro no veículo, já vi que o vidro está ruim, a placa já foi clonada, com certeza ali dentro do veículo vai ter mais algum tipo de adulteração. Isso acontece muito, hein? Bem frequente, bem frequente. Inclusive, hoje eu estou lotado nessa sessão já há quase um ano, e eu rodo o estado todo, do norte a sul, e eu tenho visto dos mais esdrúxulos aos mais refinados. Existem casos de veículos clonados, já saem da concessionária clonados. E? Daí entra a parte da investigação. O que houve? Muitas das vezes esse número nasceu na fábrica, por algum motivo, por algum desvio, esse número vai cair na mão de criminosos. Então, antes do veículo nascer, o número de chassi É tipo dele aquela já foi... coisa de CD de artista, não tá nem foi lançado o disco, os caras já Estão à frente. Já estão na frente, é mais ou menos assim. Isso, é mais ou menos isso. Barbaridade, para tu ver como a coisa é complicada mesmo, né, isso Lucas? mesmo. Mas é um assunto muito instigante, eu acho que a gente já pôde ter assim uma ideia, porque o programa ele tem apenas 30 minutos e esse assunto a gente poderia levar por muito tempo, mas eu de qualquer maneira acho que já está de bom tamanho tudo aquilo que tu nos transmitiste. E desta forma eu quero te agradecer muito por ter te colocado à disposição de vir nessa noite aqui para gravar comigo no programa É Negócio, sabendo inclusive que a tua esposa agora está no 3º mês de gravidez. Isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Então, Obrigado. Logo daqui um pouquinho mais tu já vai estar em casa para estar fazendo companhia para ela e eu te peço então as tuas considerações finais. Bom, Jorge, agradecer também, né, o tempo que você disponibilizou para mostrar para a população o que é o trabalho, né, da perícia criminal e me deixar à disposição, né, da sociedade, de vocês, contar com o IGP, contem com o Instituto Geral de Perícias, é um órgão 100% capaz, é um órgão que muitas vezes não é lembrado, mas ele está aí para pronto atendimento de todos. Que bom. É o que mais nós precisamos. E, diante disso, nós vamos encerrar o nosso programa na noite de hoje com toda essa informação, pedindo também para que o Lucas, aqui nessa câmera central, a gente possa se despedir, Lucas. E, da mesma forma, todos que estão nos assistindo, eu tenho certeza que perceberem em ti um mineiro dos bons, né? E que também é muito bem-vindo aqui para a nossa região, principalmente atuando numa atividade tão importante e até às vezes um pouco enigmática. Dessa maneira, eu quero desejar a todos, eu juntamente com o Lucas, uma quarta-feira excelente, um resto de semana maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus. Amém. Amém. Ok? Muito obrigado. E até breve. Um abraço, pessoal.